Muito bem, iniciando, portanto, a programação científica do evento, nós convidamos para vir ao palco e fazer a sua apresentação, o primeiro palestrante do nosso evento, Lívio Fornesier. O Lívio, que vai falar sobre fiscalização em contratações públicas, desafios e oportunidades para os tribunais de contas. Antes da sua apresentação, uma leitura do breve currículo do Lívio. Lívio Mário Fornesier é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do município de São Paulo há 28 anos. Destes, dirigiu por mais de 15 anos uma equipe com 160 auditores que realizaram todos os anos mais de 500 auditorias em um orçamento municipal de aproximadamente 17 bilhões de dólares, que é o quinto maior orçamento governamental do Brasil. Liderou iniciativas de modernização do setor público com foco em eficiência, inovação, desenvolvimento de sistemas de dados, auditoria de conformidade e avaliação de políticas públicas. Bem, antes do Lívio iniciar a sua apresentação, gostaríamos de informar que durante todo o nosso evento, as perguntas destinadas aos palestrantes, aos debatedores, enfim, nos painéis, poderão ser feitas através do QR Code que foi entregue a todos vocês no material na secretaria durante o credenciamento. Então, as perguntas, utilizem o QR Code para abrir a plataforma e encaminhem as suas perguntas para que nós possamos, havendo tempo, repassar para os palestrantes. Portanto, senhoras e senhores, com a palavra, o nosso primeiro palestrante do encontro, Lívio Fornesier, que terá 50 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de ser protocolar, porque daqui a pouco eu vou descumprir o protocolo. Eu queria agradecer ao convite feito pelos presidentes do TCE e do TCM de Goiás, presidente do IRB, presidente do Comitê de Administração Pública do IRB, e também o convite feito pelos meus colegas do GT4 do IRB, que trata justamente do tema que eu vou fazer a exposição aqui. Muito obrigado pelo convite e dizer que é uma honra estar diante de uma plateia tão seleta, numa casa tão bonita como o TCE de Goiás. Muito obrigado. Poderia colocar minha apresentação, por favor? Meu objetivo aqui é falar sobre o projeto de melhoria em auditorias de contratações públicas. Eu tenho uma pauta... Opa! Aí ficou... Minha pauta fala sobre justamente esse projeto do Instituto Rui Barbosa, sobre melhoria nas auditorias de contratações públicas, e minha agenda é falar dos objetivos do projeto rapidamente, apresentar um breve histórico e aglutinar vários relatórios e informações que sejam fáceis para que vocês possam entender. Então eu vou falar das oportunidades de melhoria identificadas ao longo desse projeto, falar das recomendações apresentadas para que os tribunais de contas possam se aprimorar e apresentar as próximas entregas. Em resumo, vou falar de onde estamos, para onde queremos ir e como nós faremos isso em breve. Vou tentar apertar aqui. Ele vai mudar para mim? Por favor, então. Então, quais são os objetivos do nosso projeto? É fazer uma adequação das auditorias sobre contratações públicas à nova lei de licitações. Ou seja, o nosso foco já está de acordo com a nova lei. É melhorar a capacidade técnica e as práticas de auditoria dos tribunais de contas. Mas isso também serve para o controle interno. E é implantar critérios de avaliação baseados em best value, ou seja, os 3 S, economicidade, eficiência e eficácia. E automatizar as análises de contratos, licitações por meio de sistemas. Os tribunais de contas já têm diversos sistemas de informação, nós pretendemos avançar nesse sentido. O próximo, por favor. O projeto ele conta com o financiamento da USTDA, que é a Organização Norte-Americana e a Agência Norte-Americana para Desenvolvimento e Comércio. Esse dinheiro de $1.136.000, ele não passa pelas mãos do IRB, é importante dizer isso. Ele vai direto da USDA para a empresa de consultoria contratada. Nosso projeto tem uma duração de 18 meses, ou seja, ele é rápido, e a previsão é de que nós possamos fazer isso
até setembro. Por isso, o primeiro fórum de compras públicas agora, e nós teremos um outro em maio, no TCM de São Paulo. Então, como eu não sigo muito protocolo, enquanto a abertura estava acontecendo, eu estava anotando tudo que estava acontecendo para eu poder lembrar, porque quando me perguntam em São Paulo o que fazer, eu não lembro. Aliás, gente, queria elogiar as flores que estão aqui, são muito bonitas, mas tem um tapete aqui atrás que é um horror para o apresentador, né? Porque a chance da gente cair num evento com transmissão via internet existe e aumenta bastante. Vamos tentar esse passador? Bom, o contrato então foi assinado em março de 2023, mas a gente já vinha trabalhando há alguns anos nesse sentido. A empresa contratada é a Decision Analysis Partners, é uma empresa norte-americana de consultoria. Quais são os 5 tribunais de contas que estão participando desse projeto? Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado do Paraná, do Estado do Espírito Santo, do Estado do Ceará e também do Acre. Eles foram selecionados por meio de um questionário de pesquisas e pontuação das respostas, e também levando em consideração o critério de regionalização para a participação. TCM de São Paulo também participa do projeto, mas apenas como apoio, porque a gente tem bastante experiência justamente em acompanhamento e análise de licitações e contratos. Que etapas já foram executadas? Como eu disse no começo, a primeira etapa foi uma reunião de lançamento feita pelos americanos, e o prazo começa a contar do projeto a partir dessa reunião de lançamento, e foram apresentadas uma revisão das práticas de auditoria desses 5 tribunais de contas. Ok? Onde estamos? Lembra o que eu falei? Onde estamos é a primeira fase. Segunda fase é justamente um levantamento das necessidades do Instituto Rui Barbosa, ou seja, para onde queremos ir, onde queremos chegar. E a terceira etapa já executada é o plano de modernização, ou seja, como nós vamos chegar até lá, o que nós vamos fazer. O que eu pretendo fazer, então, neste momento, os relatórios somados, têm mais de 400 páginas, é justamente aglutinar para vocês, de uma maneira mais fácil, quais são essas oportunidades de melhoria identificadas. Então, vou fazer isso por tema. E para cada tema eu já apresento também as recomendações que foram apresentadas pela Decision Analysis Partners. É importante enfatizar algo para todos vocês. Os tribunais de contas já têm muitas boas práticas, principalmente com relação a acompanhamento e análise de licitações e contratos. O que nós percebemos é que, em função da nova legislação e em função de sermos 33 tribunais de contas, é sempre preciso evoluir. E é isso que o projeto identificou. Ele tem, o último relatório, tem uma visão geral, a avaliação das necessidades de auditoria em contratações e também recomendações de um roteiro de modernização. Mas, como eu disse para vocês, eu vou fazer isso de maneira diferente, para facilitar o entendimento e não complicar a vida de ninguém. Porque ler relatório a gente consegue, mas é importante apresentar as informações de uma maneira mais fácil. Primeiro tema, então. Auditoria de projetos ou de contratos concluídos. O que foi identificado foi que os tribunais de contas já fazem acompanhamentos de licitações, de contratos, muitas vezes, de obras, de convênios. Mas fazem, muitas vezes, em períodos desses contratos e convênios. O que a Decision Analysis sugere é de que nós possamos fazer acompanhamentos já de projetos ou de obras já concluídas, por exemplo, para evitar que aconteça algo desse tipo. Ou seja, os dois tabuleiros não estão alinhados. Alguém pode falar assim, mas Lívio, isso é uma ilustração, não é uma fotografia verdadeira. É uma ilustração, não é uma fotografia verdadeira, ok? Por outro lado, será que isso não acontece de verdade? Vocês nunca viram alguma coisa desse tipo? Será que isso acontece em São Paulo, não acontece no restante do Brasil? Será que isso acontece no Brasil, não acontece no resto do mundo? 2 exemplos para vocês. Esse aqui é um exemplo dos Estados Unidos, não é do século passado, se vocês olharem a data é de abril de 2021, é dessa década, aconteceu em Seattle,
E a notícia é a seguinte, que a Flatiron receberá 1,8 milhões de dólares de indenização de uma subcontratada porque justamente a ponte que eles construíram estava desalinhada. Ou seja, então isso pode acontecer e acontece no primeiro mundo também. Mais um exemplo, agora na Índia. Olhem a data, 1º de março de 2024, é do mês passado. Existia uma ponte, eles tinham que construir uma outra, e essas duas pontes deveriam estar alinhadas. Mas não ficaram alinhadas e havia um desnível de 2 metros entre uma e outra. O mais interessante é que a notícia dá conta que os agentes públicos sabiam desde o início que haveria esse desnivelamento. E havendo esse desnivelamento, eles não fizeram nada para corrigir isso. As notícias mais recentes, se vocês procurarem, dão conta de que os agentes públicos estão dizendo que a primeira fase do projeto era a construção da ponte. O alinhamento entre as pontes é a segunda fase do projeto. Ou seja, mais dinheiro público sendo gasto de uma maneira que não deveria ter acontecido, porque o alinhamento deveria ter acontecido já na primeira fase do projeto. Só estou trazendo esses 2 exemplos para enfatizar a importância de que não só os tribunais de contas, mas controle interno, gestores e fiscais de contratos precisam ficar atentos a toda a execução do contrato, para evitar surpresas desse tipo. Qual é a visão? É justamente evitar, por exemplo, que os tribunais de contas ou auditoria vá a campo, faça o seu trabalho e depois o auditado ou a contratada se sinta muito confortável e não preste mais atenção na execução do contrato. Então a gente precisa ficar atento a todo ele. Como eu disse então, oportunidade de melhoria identificada. Os tribunais de contas fazem acompanhamento de períodos de contratos e obras, mas muitas vezes não tem perna para fazer o contrato finalizado. Recomendação é a inclusão de contratos já concluídos nos planos anuais de auditoria. Próximo tema. Acompanhamento das recomendações das auditorias. O auditor gosta de fazer recomendação. Todo relatório de auditoria tem recomendação, tem determinação. Mas muitas vezes o auditado não gosta de ouvir recomendação. Mas a recomendação, gente, sabe aquela piada do Ministério do Vai da Merda? É mais ou menos isso. É o auditor identificando algo que pode acontecer, mas que o gestor não gosta de ouvir e acaba, às vezes, entrando pelo cano. Vou trazer um exemplo para vocês. Não quer dizer que aconteceu em São Paulo, mas hipoteticamente vamos dizer que tenha acontecido em São Paulo, só para efeito de exemplo. São Paulo, 12 milhões de pessoas vivendo juntas. Às 6 da tarde, aproximadamente 8 milhões de pessoas resolvem voltar para casa ao mesmo tempo. Dizem que aqui é a terra do sertanejo sofrência. São Paulo é a terra do trânsito sofrência. A gente encontrou a nossa maneira de sofrer e a gente realmente passa bastante tempo no trânsito. Para trabalhar nisso, existe a Companhia de Engenharia de Tráfego, não só em São Paulo, mas em outras cidades grandes também. Aqui é o centro de operações da CET São Paulo. Se vocês olharem, ao fundo tem um telão gigante com várias imagens de câmera que estão nos postes para justamente controlar o tráfego. Do lado direito da imagem, vocês olham várias pessoas trabalhando e elas recebem chamados dos agentes de trânsito quando tem um acidente, um alagamento, um semáforo quebrado e assim por diante. Aqui deste lado, se vocês olharem, do lado esquerdo, eles recebem os telefonemas do agente de trânsito. Desse lado de cá, é o telefonema da população que eles atendem. Eles atendem a população ou agente de trânsito e despacham uma das viaturas da CET para justamente atender o chamado. Ok? Para isso, eles têm um sistema de PABX, que faz justamente o gerenciamento de todas as ligações, e então o agente de trânsito pode fazer o registro dessa ocorrência. Mas, gente, toda história precisa de um herói. Quem é o nosso herói dessa história? O nosso herói, na verdade, é o gestor público, que ele tem um excelente conhecimento das operações da empresa e é extremamente confiante.
Nosso gestor público ele resolve lançar um edital de licitações para trocar o PABX da empresa do sistema analógico para o sistema digital. E faz esse edital, e o Tribunal de Contas, pela importância, pela relevância desse edital, escolhe esse edital para fazer a auditoria. E aqui entra em campo a nossa equipe de auditoria, num papel menor, por isso que eu estou colocando eles aqui pequenininhos. Nós, auditores, muitas vezes somos sempre coadjuvantes na história da contratação. O Tribunal de Contas escolhe esse edital para fazer o acompanhamento e aponta algumas coisas. Vou citar duas delas apenas. Uma delas era que parecia haver um direcionamento do edital para a empresa que já prestava o serviço para a CT. E uma outra coisa era de que havia recomendação de que seria interessante, importante, relevante, que houvesse um período de transição entre um contrato e outro para evitar algum tipo de problema, caso isso acontecesse. Mas toda história que tem um herói, tem também vilões. E aqui nós temos 4 vilões. O primeiro deles, a primeira ameaça, é a troca de tecnologia. Ou seja, você tem algo operando e vai colocar algo diferente. Temos também o excesso de confiança do gestor, que muitas vezes acaba fazendo um edital achando que tudo vai dar certo, porque a mesma empresa vai se manter prestando serviço, nesse caso, e o edital ainda tinha outras fragilidades. E aqui também nós temos, mas isso acho que só acontece em São Paulo, empresários inescrupulosos. Ou seja, então, esse conjunto, vocês podem dizer o seguinte, mudança de tecnologia é algo que não acontece sempre. Mas os 3 outros elementos muitas vezes estão presentes nas contratações que a gente analisa. Então precisa se tomar bastante cuidado com isso. Bom, o que aconteceu, indo para o fim da história? Licitação seguiu, eles não fizeram ajustes no edital, a empresa que ganhou não foi a que eles esperavam. São Paulo, 6 da tarde, temporal, caos total, semáforos quebrados, acidentes, enchente. CT no mesmo momento, silêncio total. Nada acontecia. Nosso gestor, olhando da sala dele, verifica aquele silêncio, vê aquela chuva pela janela e fala assim, tem alguma coisa errada. Pega o seu celular, disca 1188, toca, toca, toca e ninguém atende. Silêncio. E aí ele percebe que o PABX contratado não está funcionando. Quando a equipe foi a campo verificar, fazer o acompanhamento da execução do contrato, a CT já estava na 2ª aplicação de penalidade, porque o PABX contratado não funcionava. E aí justamente perguntamos, mas vocês não previram uma fase de transição entre um contrato e outro? E ele respondeu, a gente achou que não precisava. Então, muitas vezes, a recomendação ela é importante porque os auditores já viram essas coisas acontecendo antes. Não é algo que a gente está imaginando que possa acontecer, mas a gente faz isso por experiência anterior. Indo agora para a parte de oportunidade de melhoria. Os tribunais de contas não têm recursos humanos suficientes para fazer todo o acompanhamento das recomendações. Talvez caiba aqui uma análise crítica. Será que precisamos fazer tantas recomendações e determinações quanto fazemos? Talvez não seja melhor focar naquilo que é mais relevante? Então essa é uma consideração para quem é auditor, muitas vezes focar melhor o seu relatório, não estendê-lo em demasia. E também não existem tantas diretrizes de como fazer esses acompanhamentos. A recomendação é, existe uma norma da Intosai, a ISAI 3000, que justamente estabelece que os auditores devam fazer o acompanhamento de suas recomendações. E que a organização de auditoria, no caso o nosso Tribunal de Contas, deva justamente comunicar ao legislativo aquelas que não foram cumpridas. Então, a recomendação é a criação de diretrizes de acompanhamento eficazes para garantir que as suas conclusões e recomendações sejam implementadas de forma eficaz e em tempo hábil. Justamente aqui a visão é a efetividade do controle e das ações do gestor público para evitar
a ocorrência de certas situações indesejadas. Próximo tema. Sistemas de gestão de informação. Os tribunais de contas têm inúmeros sistemas, como eu disse para vocês. E aqui começa algo que se repete em alguns apontamentos feitos pela Decision Analysis Partners. Somos 33 tribunais de contas e muitas vezes existe multiplicidade das ações executadas por nós. Oportunidade de melhoria. Os níveis de maturidade dos sistemas dos tribunais de contas varia significativamente. Nós temos partilha de informações? Temos. Inclusive com o TCU, estou vendo o Ítalo aqui. Bom dia, Ítalo. Temos também a rede Infocontas, temos o Lab Contas, mas podemos evoluir nesse sentido e fazer mais compartilhamento de dados, informações e sistemas. Aliás, esse é um tema antigo. Desde a época do PromoEx, que era o Programa de Modernização dos Tribunais de Contas, que nós tentamos fazer isso, mas com alguma dificuldade. Em suma, os sistemas de gestão de informação são desenvolvidos individualmente, na maior parte das vezes, verificando-se multiplicidade de esforços. Quais são as recomendações feitas? Desenvolvimento de um plano com uma estratégia de desenvolvimento de sistemas de informação mais integrada e baseada em dados. Além disso, a estratégia baseada em dados tem várias vantagens, que inclui qualidade dos dados, definição de interfaces e de fluxos processuais internos aos tribunais de contas, talvez externos, porque o controle interno também possa aproveitar dessas informações, para que justamente essas informações possam ser utilizadas nos processos de auditoria. Muitas vezes também o que acontece é que TI e auditoria nem sempre estão na mesma página. É importante que a gente possa evoluir nesse sentido. Recomendação, então, é de que IRB e TCU possam trabalhar em conjunto com os demais tribunais de contas no desenvolvimento de um plano de desenvolvimento de sistemas, envolvendo também a rede Infocontas. Então, a gente deve envolver a rede de Infocontas daqui para frente nesse tema. E o plano deve ser revisto, sempre levando em consideração as melhores práticas internacionais, como, por exemplo, desenvolvimento em inteligência artificial, aprendizado de máquina, segurança e compartilhamento e computação em nuvem. Ok? Próximo tema. Treinamento e capacitação. Mais ou menos a mesma situação se repete. 33 tribunais de contas e nós temos, muitas vezes, os treinamentos sendo desenvolvidos individualmente pelos tribunais. Um ganho que pode haver é justamente um treinamento que seja produzido pelo Instituto Rui Barbosa, por exemplo, e que possa ser multiplicado entre os tribunais de contas e também para os gestores e para o controle interno. Ou seja, ter uma informação normalizada a respeito dos vários temas que nós precisamos ter os auditores se desenvolvendo. Qual é a recomendação, então? Bastante simples, ou seja, que os cursos de formação sejam padronizados. Isso nós teríamos ganho formando instrutores nacionais que podem replicar esse conteúdo para os demais tribunais de contas, para os gestores, para o controle interno e assim por diante. Okay? Inclusive para a sociedade civil interessada em compartilhar informações e trabalhar nos controles e também nas auditorias que a gente faz. O que deveria estar incluído nesses treinamentos? Normas de auditoria da INTOSAI. A INTOSAI é a Organização Internacional das Entidades de Fiscalização Superiores, ou seja, tribunais de contas em alguns países, auditorias ou controladorias gerais em outros países. Também técnicas de auditoria de aquisições em linha com a INTOSAI Guide 5280. Gente, se vocês saírem daqui só pensando na Guide 5280, já ganhamos o dia. Procurem na internet, no site do Instituto Rui Barbosa, tem uma versão dela traduzida para o português, e vocês têm acesso, então, a essa guide. E devemos também incluir princípios de contratação por melhor relação custo-benefício e também a questão de detecção e denúncia de fraude. Próximo tema. Contratação por custo-benefício. Antes de falar das recomendações ou oportunidades de melhoria, quero apresentar duas definições para vocês
para que a gente possa estar na mesma página. O conselheiro Gilberto falou da caneta, mas eu sempre venho com exemplos que nem sempre têm a ver com caneta. Fui sair de São Paulo, cheguei ao aeroporto, fui à toalete, resolvi usar o toalete e depois fui lavar a mão. Quando fui pegar o papel toalha, está lá aquela plaquinha. 2 folhas bastam para secar as suas mãos. A primeira que você pega dissolve na sua mão e o papel gruda. E você não consegue se livrar daquele papel, a não ser que você pegue mais uma folha. No fim das contas, você já usou 3 e 4 folhas, mas será que essa é a melhor contratação que se pode fazer? Eu sempre penso também no papel higiênico, mas todo mundo deve ter uma história triste ou traumática com relação ao papel higiênico, então é melhor não falar sobre isso. Então, definição de value for money, ou custo-benefício. A 866 já falava sobre melhor contratação, mas infelizmente acabamos indo para a contratação pelo menor preço. Mas o value for money, o custo-benefício, se baseia no custo de vida, do ciclo de vida do produto. Ele não envolve apenas o custo inicial, ele envolve também custos de operação e de manutenção. O value for money engloba aspectos relevantes da contratação, como qualidade dos bens e serviços, que isso é bastante claro e óbvio, mas também outros aspectos, como capacidade técnica da empresa, histórico da empresa em outras contratações, prazos de entrega e assim por diante. E, inclusive, sustentabilidade, que é algo que nós precisamos evoluir no nosso país e no mundo. Uma outra definição que eu trago para vocês é da auditoria baseada em valor. As auditorias baseadas em valor são um exame objetivo, profissional e sistemático de sistemas e procedimentos que a gestão estabeleceu para garantir que os recursos financeiros, humanos e físicos sejam geridos com a devida atenção à economia, eficiência e eficácia, olhando também as questões de responsabilização. O que eu chamo a atenção nessa definição para vocês é o seguinte: o auditor ele pode entrar tanto a partir do nível estratégico quanto do nível tático e operacional. Ela pode avaliar o gestor e os seus procedimentos, mas também uma contratação específica e verificar se ela atingiu o custo-benefício. Oportunidade de melhoria, então, oportunidades identificadas. A análise de custo-benefício deve estar presente em todas as auditorias. Não é opcional. Toda auditoria deve levar a uma conclusão sobre se a entidade governamental alcançou o melhor valor pelo dinheiro gasto. O que se identificou é que os nossos manuais dos tribunais de contas analisados ainda não contêm referências aos conceitos de aquisições com a melhor relação qualidade e preço. E existe uma falta de treinamento, se a gente não tem isso nos nossos manuais, a consequência é que não há treinamento relacionado às técnicas de custo-benefício. Uma delas, a análise do custo do ciclo de vida, ok? Mas isso é importante que a gente possa entender, aprender, utilizar e repassar para quem faz contratação no Brasil. Ok? Não basta ficar só conosco. O Tribunal de Contas não tem que ser um agente de surpresa que pega o gestor desprevenido. O gestor precisa ter conhecimento porque o número de erros vai diminuir e a nossa atuação vai ser mais fácil. E também o comparador do setor público, que nós temos a intenção de ter acesso aos dados do Portal Nacional de Compras Públicas e que a gente possa desenvolver sistemas com base nessa base de dados. Recomendações, então, inclusão nos manuais de auditoria, procedimentos relacionados à análise de custo-benefício e realização de capacitação para os nossos auditores. Era uma vez um gato xadrez que caiu da janela, mas foi só uma vez. Mas não é essa a história que eu quero contar para vocês. Aqui eu estou preparando vocês para algo muito mais triste, que já foi falado hoje, mas é importante revisitar. Era uma vez uma bruxa muito malvada, que por onde passava era terra arrasada. As crianças têm medo do bicho-papão, mas o que os adultos cometem chama-se de corrupção. É importante visitar esse tema. Muitas vezes, quando a gente fala sobre corrupção, o que a gente vê, até mesmo dentro dos tribunais de contas, é: nossa, mas os tribunais de contas não combatem corrupção. Deixa eu ouvir isso. Sim, nós temos um papel importante para fazer. Não estamos falando aqui
em substituição do Ministério Público. Não é disso que eu vou falar, ok? O que estamos aqui é falando de uma coisa diferente. A corrupção, uma definição de corrupção, é o desvio de comportamento de particulares ou agentes públicos que usam de sua posição de poder para servir a fins particulares e garantir ganhos particulares. Eu gosto dessa definição porque ela é simples, ela é objetiva e inclui os particulares aqui. Porque aqui no Brasil, muitas vezes o que a gente ouve é que o agente público é corrupto, mas o particular muitas vezes participa desses atos. Então é importante trabalharmos em cima disso. Mas a corrupção tem uma irmã que ninguém aplaude. Também é má cidadã a danada da fraude. Fraude e corrupção andam de mãos juntas. E a gente precisa, como auditores, ter procedimentos para saber o que fazer ao identificarmos indícios de fraude. De novo, não se trata de substituir o papel do Ministério Público, mas sim contribuir quando identificarmos indícios de fraude. Definição de fraude. Uso de engano com a intenção de obter uma vantagem, evitar uma obrigação ou causar prejuízo a outra parte. Exemplos: suborno, falsificação, extorsão, roubo, apropriação indébita, peculato, falsa representação, ocultação de fatos relevantes, conluio, etc. Falando agora especificamente, e aqui eu até coloquei de uma maneira mais fácil, identificação e comunicação de fraude. Ou seja, nós não estamos falando de novo em fazer o papel do Ministério Público, mas sim em trabalhar a questão de como comunicar ao Ministério Público a partir do momento que nós identificarmos fraude ou corrupção. A fraude em aquisições representa um risco significativo para as entidades governamentais, para as empresas também, mas nós estamos aqui trabalhando principalmente com o setor público. As instituições de auditoria, ou seja, os tribunais de contas, o controle interno, estão bem posicionados para desempenhar esse papel importante. E na comunicação às autoridades competentes para a ação. Identificar e abordar casos de potencial fraude em aquisições e contratos públicos é uma parte vital para garantir a responsabilização e a integridade nas operações governamentais. Recomendações. A Intosai adotou a Declaração de Lima, em 77, que fala que as organizações de auditoria devem ter procedimentos adequados que lhes permitam contribuir. De novo aqui, nós estamos fazendo o papel do Ministério Público. Porque às vezes a gente ouve assim, mas a gente não pode falar de fraude, porque quem faz isso é o Ministério Público. Poxa, mas se eu estou em campo, estou identificando indícios de fraude, e eu não tenho nenhum procedimento do que eu devo fazer, então existe uma falha. Se eu não sei o que fazer e não faço, significa que eu estou deixando de fazer o meu papel de informar o meu superior, no caso dos tribunais de contas, os conselheiros, e esse conselheiro não vai ter informação, então, para tomar qualquer tipo de atitude para fazer essa comunicação ao Ministério Público. Ou seja, então temos que incluir procedimentos de auditoria, processos, manuais de auditoria, treinamento e instruções de comunicação de como o auditor deve se portar, e depois o tribunal, ao identificar indícios de fraude, e depois, quando o conselheiro tiver um processo com essas informações, o que ele deve fazer. Okay? Para que o processo justamente não ande lateralmente dentro do tribunal. Próximo tema, manuais de diretrizes de auditoria, e aqui eu já vou chegando perto do fim da minha apresentação. Bom, falei de sistemas de informação, falei de treinamentos, 33 tribunais de contas, então vocês já estão imaginando que provavelmente a gente tem uma situação semelhante com manuais e diretrizes de auditoria. O que foi identificado, como essa pesquisa com os tribunais de contas foi feita no ano passado, então o que nós temos, na verdade, é que naquela época os nossos manuais não faziam referências claras à nova lei de licitações.
também não traziam componentes sobre value for money, sobre identificação e comunicação de fraude, apenas de maneira rápida. E a conclusão é que 33 tribunais de contas diferentes possuem manuais diferentes. Quais são as recomendações, então? Os auditores, independentemente do local onde trabalham, eles devem seguir os mesmos procedimentos. Para o auditado, isso é uma garantia de que qualquer equipe de auditoria que for a campo vai fiscalizá-los da mesma maneira. Isso vale para São Paulo, vale para o Acre, vale para o Rio Grande do Sul e assim por diante. Ok? E é uma segurança também para os auditores e para os conselheiros de que qualquer equipe que for a campo vai trazer um relatório com informações semelhantes. Então deve existir um conjunto universalmente aceito de manuais, processos, procedimentos, treinamentos e sistemas de informação de auditoria. E as práticas de auditoria de compras ou contratações devem seguir, de novo aqui, a Guide 5280 da Intosai. Só para frisar isso mais uma vez para vocês. Deem uma olhada nessa guide, ela vai ajudar bastante a todos. Feitas essas considerações, ou seja, onde estávamos, para onde queremos ir, como é que o IRB vem atuando por meio do seu Comitê de Sistematização da Administração Pública e o seu Grupo de Trabalho 4? Temos duas tarefas do nosso projeto sendo executadas nesse momento. A 4, que é a implementação das recomendações de modernização de auditoria de contratações, ou seja, depois de receber uma enxurrada de informações da Decision Analysis e várias críticas, nós precisamos elaborar justamente um plano para que isso possa agora ser repassado para os tribunais de contas. Parte desse plano são os fóruns de compras públicas. O primeiro aqui, o segundo vai ser em São Paulo. E a tarefa 5, justamente, é o programa de treinamento de modernização das auditorias de contratações. E esse bicho é mais cabeludo, bem mais do que eu, mais difícil de ser feito, e aqui fica uma colocação que a gente já discutiu no comitê. Nós precisamos identificar o perfil das pessoas que vão participar desse treinamento, porque nós queremos pessoas que possam replicar o treinamento para os seus colegas nos tribunais de contas e replicar esse treinamento também para quem é do controle interno, para os gestores e fiscais do contrato e assim por diante. Esse projeto não pode ficar só dentro do Tribunal de Contas. Ele tem que atingir toda pessoa que trabalha com contratações públicas no Brasil. Ele não vai atingir isso imediatamente até setembro, mas a ideia é formar pessoas que possam levar esse conhecimento adiante para quem trabalha com contratações públicas no Brasil. Quais são as nossas próximas entregas? A primeira delas é o Manual de Auditoria Geral em Contratações Públicas. Qual é a vantagem? Esse é o ponto de partida para que todo Tribunal de Contas possa ter um manual semelhante. As diferenças ficarão por conta de legislação específica em seus estados e municípios. Mas a ideia é que todo auditor siga os mesmos processos e procedimentos. Segunda entrega, 20 e 21 de maio, no TCE do Paraná, nós teremos o nosso workshop em tecnologia de informação, que será uma espécie de discussão, vamos ter uma DR, na verdade, com os nossos colegas de TI, e tentar justamente fazer um plano estratégico para desenvolver uma estratégia conjunta entre os tribunais de contas e desenvolvimento de sistemas. E depois, em agosto, no TCM de São Paulo, a capacitação nacional em auditorias de contratações públicas. Esse tempo a gente precisa justamente para definição de perfil, fazer os convites aos tribunais de contas, ter indicação das equipes, passar tarefas como pré-requisito para as pessoas que forem participar dessas capacitações, ou seja, não basta chegar para ser capacitado, mas a pessoa precisa querer estar lá, precisa se preparar para fazer isso, para que a capacitação comece num nível acima sempre. Gente, era isso que eu queria dizer para vocês. Desejo a todos um ótimo evento hoje, um bom proveito aqui no TCE de Goiás. Queria agradecer mais uma vez o convite e desejar a todos um ótimo dia. Muito obrigado.
primeira pergunta que eu recebo aqui, ela é longa, eu vou fazer um resumo apenas para ser mais objetivo. É justamente a respeito da contratação de gestão de frotas, manutenção veicular e abastecimento de veículos, o que se insere no contexto da chamada quarteirização, tendo a Lei 14.133 de 2021 sido silente sobre tais contratações. Bom, gente, esse é um tema extremamente difícil e espinhoso. Eu vou citar um exemplo claro. O TCM de São Paulo, e o município de São Paulo, na verdade, inicialmente, desistiu de ter frota própria. O que se alega pelos estudos era que justamente isso tinha um custo de manutenção alto e que muitas vezes os veículos ficavam parados por falta de manutenção. O município de São Paulo optou então por um sistema de contratação, melhor não falar nome de empresa, mas de uma empresa de aplicativos, e então é possível, e o tribunal aderiu a essa ata de registro de preços, então quando você precisa se deslocar, você faz o pedido. É maravilhoso? Não, não é maravilhoso. Resolve todos os problemas? Não. As autoridades não querem pegar o serviço de aplicativo. E o serviço de aplicativo não quer levar o auditor quando é na periferia de São Paulo. Ou seja, então, nem tudo são flores nesse tipo de contratação. Talvez algo híbrido seja a melhor solução. Mas o que o TCM fez foi diminuir radicalmente, drasticamente, a sua frota de veículos e de motoristas. E os estudos indicam que isso trouxe vantagens. Deixa eu verificar se tem mais alguma. Como é que eu faço para passar para outra? Qual o posicionamento do tribunal na seguinte situação? No decorrer do exercício de 2024, o órgão fez uma dispensa para aquisição de material de expediente, limite até 59 mil. No segundo semestre, o saldo acabou. Inicia um processo de pregão para aquisição desse mesmo objeto para fins de complementação do material a ser utilizado até 31/12. Essa situação é considerada fracionamento de despesa? Se sim, como proceder com a aquisição em conformidade com a Lei 14.133? Bom, gente, a minha visão aqui como auditor é que o planejamento foi falho daquilo que deveria ser utilizado ao longo do ano. Isso é nosso posicionamento em São Paulo. Então, na verdade, a gente consideraria sim fracionamento. De qualquer maneira, sempre existe a possibilidade de se fazer justificativas nos processos de aquisição. E o que a gente sempre instrui o gestor lá em São Paulo é de que é necessário sempre fazer uma boa justificativa. O que a gente percebe na maioria das vezes é que a justificativa é assim muito limitada, não tem informação suficiente sobre a motivação da contratação, os quantitativos que devem ser contratados e assim por diante. E aí, quando a gente faz o apontamento, o gestor muitas vezes fica bravo falando que ele não tem como planejar. Tem uma pergunta aqui que fica para depois, como devo fazer uma compra direta? É muito ampla a resposta. O que fazer se não conseguirmos o preço de referência nos portais de pesquisa como banco de preços, painel de preços e demais mecanismos de ferramenta para uma contratação direta? Aí, eu acho que a gente tem que muitas vezes se valer de todas as possibilidades permitidas pela lei. Entrar em contato com outros órgãos da administração pública, quase que eu falei empresas, mas essa não é a melhor opção. Lá em São Paulo, essa é a última opção prevista pela legislação pertinente, ok? Porque geralmente a empresa, quando faz uma cotação para qualquer órgão, ela vai jogar lá em cima porque ela tem expectativa depois de ganhar com um preço mais baixo. Aqui tem uma pergunta boa. Será possível criar um manual de compras públicas? Fica aqui a oportunidade para os tribunais de contas, de repente, trabalharem nesse sentido. Eu gosto sempre da ideia de manuais ou de boas práticas que devam ser seguidas pela administração pública.
A Escola de Contas do TCM de São Paulo, durante muitos anos, tinha o curso de práticas administrativas, onde justamente nós passávamos para os gestores boas práticas, aquilo que nós, auditores, imaginávamos que seria a conduta que o gestor teria segurança na sua atuação. E a gente sempre falava o seguinte: se vocês fizerem desse jeito, provavelmente, quando nós analisarmos a contratação, vai ser pela regularidade. Claro que eles sempre falavam, mas nem sempre é possível fazer desse jeito. Nós, auditores, também sabemos disso. Mas, de novo, volta a questão da justificativa. É difícil de um auditor ou de qualquer outra pessoa comprar a sua ideia se você não justificar. Quanto melhor você justificar, maiores as chances de o auditor levar isso em consideração e o conselheiro levar isso em consideração na hora de julgar aquela contratação. Bom, gente, meu tempo aqui já está esgotado. Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos e todas, desejando novamente um bom dia, um bom proveito para vocês. Tudo de bom.